Ótimo. Vai lá. Perfeito. Então, nós estamos iniciando, né, neste domingo, 8 de novembro, mais uma sessão das nossas domingueiras, né, com o objetivo de comentar fatos da conjuntura, mas numa perspectiva que vá além da conjuntura, né? E certamente hoje, nesse domingo, não só aqui, mas no conjunto da comunidade internacional, dita comunidade internacional, um tema relevante são os resultados das eleições presidenciais americanas com a sinalização da vitória do Joe Biden, né? Então, a gente queremos fazer, claro, uma primeira leitura. Nós sabemos que é um acontecimento em curso, né? As eleições presidenciais americanas certamente terão desdobramento. Então, essa é uma primeira leitura que nós queremos, né, compartilhar, né? E que queremos começar também a entender a equação dessa conjuntura na dinâmica imperial americana e os reflexos que possam ter aqui para a nossa região, América do Sul, para o nosso país em particular, né? Então, nesse sentido, nós convidamos para dar uma primeira leitura, um ponto de partida, né, o nosso grande companheiro, que eu chamo os ativos da nossa geração, entende? O José Luiz Del Roio, que tem uma história que confunde biografia, né, com o processo político brasileiro, internacional, né? E para a nossa comunidade aqui, eu acho até que dispensa maiores apresentações, mas certamente o Del Roio poderá também esclarecer dimensões. Mas o importante é que ele também é um ator relevante da cena internacional. Ele foi senador da República Italiana e, por isso, teve um papel, uma presença e uma inserção muito grande na dinâmica europeia, né, da União Europeia, que certamente é uma das variáveis que sofrerá incidências dessa inflexão do Império Americano, né? E além de ser um analista muito sofisticado, muito sensível às tendências políticas e além de ser um grande historiador, né? Então, e além de ser um grande companheiro e amigo de todos nós aí. Então, viu, Del Roio, você se sente à vontade, a ideia é que você faça uma apresentação em torno de 30 minutos, mas o tempo aqui é flexível, a gente está se dando sempre uma sessão que vai até 19 horas, mas com flexibilidade, e eu acho, antes de começar, rapidamente, você já viu todos nós, mas uma rápida apresentação para que você também, como é aqui um diálogo, você, enfim, identifique com quem você está e vai começar a dialogar com a gente. Então, Granado, você podia passar a roda aí de uma rápida apresentação, que é um pouco o nosso costume aí, né? Granado? Liga o microfone, Del Roio. Pronto. Que coisa devo fazer? Uma apresentação minha. Não, mas aí, né, nessa sala também só a Júlia, não sabe quem eu sou, porque o resto... Você conhece? Os companheiros de antiga data. Não, basicamente, a nossa história é aquela, resistência à ditadura. Depois eu, por muitos motivos... Não, muitos motivos não. Um motivo concreto eu tive. O Marighella me mandou embora para fazer outras coisas, eu fui. Ué. Aí fiquei por fora e acabei acabando por tantas coisas, sobretudo porque, como os principais arquivos do movimento operário brasileiro desde 1870, eu acabei salvando da ditadura, não só eu, um grupo, e acabou ficando nas minhas mãos todo esse arquivo, é imenso. Eu fiquei ligado a ele, ficando ligado ao arquivo que não podia voltar para o Brasil, eu fiquei ligado a outras atividades, muitas atividades, era do Fórum Mundial das Alternativas, com o Samir Amin, o Utaro, depois Fórum Social Mundial, depois outros fóruns, viajei muito, morei em muitos países,
basicamente na Itália, acabou tendo uma coisa absurda de ser eleito senador. Depois eu fui deputado em Estrasburgo, no Conselho Parlamentar da, da Europa. Depois eu fui da União Europeia Ocidental, sede de Paris, e fui comissário da Defesa Europeia, essas coisas. E depois vim para cá, porque eu estava cansado, queria descansar. Vocês tinham um governo muito bom, tudo equilibrado, reformismo avançado, então não ia ter problema. Era o que eu queria, para não fazer mais nada. De vez em quando eu ia criticar, sim, mas daí aconteceu essa desgraça. Deu tudo errado. Nada, estamos aqui, pô, estamos aqui. Então vocês veem que eu tenho um pouco de mágoa de vocês. Vocês me atrapalharam a vida. Então não ter ficado no governo. Bom, deixa eu contar uma coisa gozada. Esses dias têm sido meio agitados. Aí o Trevas me escreve e diz: vamos falar dos Estados Unidos. Eu li correndo, estava cheio. Essa desgraça que todo mundo chega, mensagens do quanto é lado. Falei, que legal, vai ter uma coisa sobre os Estados Unidos. Eu quero ouvir, não entendo nada dos Estados Unidos. Aí eu falei, eu topo. Aí que eu vi que não era para mim falar dos Estados Unidos. Mas como não posso recusar nem nada para o Vicente, eu digo, tá bom, eu vou e falo. Paciência. Eu estou saindo de uma live muito interessante, cansadíssimo. Uma live com os russos, porque hoje é o aniversário da Revolução. E eles tinham me convidado para falar lá no... Eu estava aqui agora nesse negócio, então estou bastante cansado. Mas nas eleições de hoje não podia falar de outras coisas, né? Afinal de contas, o companheiro Luiz Arce assumiu a presidência hoje, agora, poucas horas atrás, e assumiu com um discurso muito bom, muito interessante. Isso, Bolívia não é os Estados Unidos, mas tem uma bela fronteira conosco, e nós temos certos deveres com eles, nós esquerda, certos deveres com eles também. Então, uma coisa importante. É importante o ativismo do presidente da Argentina, que já foi para lá, eles vão refazer o Unasur, eu acho um sonho, mas não importa. Vamos fazer o Unasur, vamos mudar o Mercosul agora de uma forma diferente. Quer dizer, de certa forma, ele está assumindo, sem a força, mas está assumindo a vontade daquilo que foi os governos nossos aqui. Ele está tentando uma coisa assim, né? Vai ser difícil para eles, mas está tentando, isso é muito útil. Eu vou brincar também, mas é verdade, eu estava muito interessado na eleição da Moldávia, como sei que vocês chamam. Queria saber se o companheiro Dodon foi eleito presidente da República. Não consegui saber. Então, paciência. Eu vou refluir, não vou saber do Dodon, e vamos falar do Trump. Bom, realmente foram dias de inferno, né? Dias de inferno. Eu já vou dizer a minha opinião primeiro. Para mim foi um grande alívio. Eu não tenho nenhuma... Depois eu vou falar mal do Biden, mas por enquanto, para mim foi um grande alívio, porque, obviamente, a eleição do Trump reforçaria muito as tropas do Bolsonaro. Reforçaria muito o Bolsonaro. Então, para nós era fundamental a derrota de Trump. Era fundamental. Tanto é que você vê, até agora o Brasil está quietinho, está ficando o último país do mundo a reconhecer. Isso é bom, vai criar conflitos. Os norte-americanos são muito vingativos. O novo embaixador norte-americano que virá em janeiro, seguramente ele virá com os dentes envenenados. Nós vamos ter que saber jogar com isso. Não é que acabou o imperialismo americano, absolutamente, mas vamos saber também jogar com isto. E as eleições, precisa analisar um pouco melhor as eleições para a Câmara dos Deputados, sobretudo, ver um pouco o Senado, mas sobretudo a Câmara dos Deputados, porque está se consolidando um grupo pequeno, mas muito combativo, de socialistas, que querem um Estados Unidos socialista. Aliás, a maioria de mulheres.
e que representam uma coisa, alguns movimentos sociais, uma coisa avançada. Eu acho que para nós, eu falo aqui esquerda brasileira, para nós é importante ter um contato direto com esse grupo, ou ir alguém lá começar a convidá-los, por que não? Cara de pau, a gente convida uma desses deputados. Pode ser os deputados que nós temos aí, os deputados de esquerda que nós temos, dá um jeitinho. O deputado depois sempre arranja uma forma de pagar a passagem, então não tem nem muito peso, né? Nem muito peso. Mas isso é absolutamente fundamental. Nós temos que ter contato, como temos que ter contato mais orgânico com o movimento com alguns setores do movimento negro norte-americano que se organizaram muito bem, porque é importante. E quando aqui do Comitê Lula Livre Internacional, que eu faço parte, eu via que a gente tinha muito pouco contato. É incrível que pareça. O nome do Lula é amplíssimo, mas a gente, na prática, no concreto, pegando o telefone, nós só tínhamos mesmo sindicato e o chanceler. Mas o chanceler era um problema, porque o chanceler só conhecia o presidente da República, primeiro-ministro, quer dizer, a coisa fica meio complicada. Então, nós temos que refazer um pouco os contatos internacionais com a Europa e agora é muito importante com os Estados Unidos. O Trump, bom, vamos falar um pouco dos Estados Unidos. Vocês sabem melhor do que eu, mas é sempre bom a gente recordar. Os Estados Unidos não é um país disfuncional. Com a força ilimitada militar que eles têm, por enquanto, com a grande concentração de capitais internacionais, exploração pelo mundo, tal, eles são um país rico, sem dúvida nenhuma, e com uma grande capacidade de se vender bem. Basta dizer da máquina que é a Hollywood, né? Ali você se vende por todas as televisões, cinema, de tudo quanto é, ele se vende muito bem, Mas a situação não é essa, não, nunca foi. Eu digo, é um país disfuncional. Quando ele foi criado, venceu as posições Hamilton, o Jefferson perdeu. Aliás, por sinal, os dois tinham posições divergentes, né? Um queria mais um Estado centralizado, outro mais descentralizado. Eles só tinham uma coisa, que eles estavam muito de acordo, com o escravismo, né? A gente sempre esquece que a grande democracia, os pais da democracia eram todos escravistas, e a Constituição reafirmava o escravismo. Isso porque, senão, também os negros dos Estados Unidos não se explica porque eles ficam tão bravos até hoje. Não é? Mas eles criaram uma coisa que foi muito curiosa. Não sei se vocês conhecem, quer dizer, eles criaram aquela Constituição onde cada Estado faz praticamente o que quer. E eles criaram um sistema eleitoral que podia funcionar, talvez, quando eram 5, 6 milhões de pessoas, perdidas por aí, num território grande. Esse sistema que é dos grandes eleitores. Vocês já devem, não vou explicar o que é esse sistema, que vocês sabem, não, mas eu vou explicar porque o que vai acontecer essa próxima semana, porque senão não vamos entender por que o Trump não saiu da Casa Branca. Porque ele tem alguns recursos, realmente, ele tem alguns recursos. Que eu acho que não vai passar, mas não importa, mas vai criar uma tensão terrível dentro dos Estados Unidos. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer dessa eleição democrática é a questão que tudo se baseia no distrito. Existem distritos eleitorais. Os distritos eleitorais é uma ideia do senhor Elbridge Gerry. Vocês conhecem o Elbridge Gerry? Não, ninguém conhece. Mas foi ele que inventou. Isso em 1794. Você vê que delícia. Ele descobriu uma coisa, que se você traça um distrito ligado à população e faz ele direitinho, ninguém vai ganhar a eleição, só aquele que ele quer. E isto é o que vale nos Estados Unidos. A cada 10 anos,
nos estados, o governo que governa, pode ser republicano ou democrático, ele refaz todos os distritos, porque tem o fluxo demográfico, cresceu, chegou o latino, saiu o negro, então, eles refazem mas eles refazem dando o fundamental, que os dois partidos concordam no final com a redistribuição, porque o fundamental é que nunca possa aparecer uma terceira força. É baseado no distrito. Não pode aparecer. Se descer Jesus Cristo e for candidato, ele não vai ganhar. Sobretudo na área neopentecostalista. É que não ganha mesmo. Não vai ganhar. Não existe possibilidade de você eleger qualquer porcaria naquele país se você não for dos dois blocos dominantes e únicos, não é? Então, isso se repete sempre. A primeira disfuncionalidade, porque você passa um tempo infinito, passam as décadas, passam os séculos e não muda nada, sempre os dois partidos. De vez em quando funciona tão mal que dá uma guerra civil. Se não funciona bem é direitinho, mas em geral chega sempre a um acordo, por isso que todo mundo fica feliz, que quando a televisão anuncia que foi eleito um presidente, coisa extraordinária. Quem diz que quem ganhou a eleição nos Estados Unidos é a CNN. Ninguém mais falou que ele ganhou a eleição, mas ninguém. O resto repete. Mas a afirmação da CNN é grandioso. Não foi um organismo estatal. Nenhum. Não existe um organismo estatal que pode declarar. Então, você fica. A declaração da televisão é normal que aquele candidato que não foi indicado pela televisão imediatamente reconheça o outro. Diga, viva, viva, eu aceito. Que lindo, boa festa. Governe bem. E aí funciona perfeitamente o sistema. Porque na base dos distritos, no final das contas, se você fizer todas as contas para o presidente, você tem um número equilibrado entre governadores, deputados estaduais, senadores estaduais, senadores federais, deputados federais. Mais ou menos o número se equilibra. Então, todo mundo está contente. O país está dividido metade a metade para cada um. Às vezes muda um pouquinho. Então, está tudo equilibrado. Então, na eleição também os votos contam pouco. Mas, como vocês sabem, agora nós vamos ter alguns problemas. Como vocês sabem, são os 540, né? Grandes eleitores. Vai ser o dia 8 de dezembro. Como acontece? Acontece que os congressos locais e o governador se reúnem e vai designar o número de eleitores, dos grandes eleitores, que vai indicar o presidente da República no seu estado. Normalmente isso funciona, porque, como tem o acordão, né, não tem problema. A Câmara e o governador indicam, aqui eles indicam de um jeitinho tal que respeitam a CNN. Não vai ter problema. Então vai ter os 290, o outro vai... Isso é o dia 8. Mas aqui o problema é o seguinte: um Estado não é obrigado a respeitar. Não é obrigado. Faz parte da divisão. Então, se o governador de Massachusetts dizer, não, mas aqui ou da Geórgia, aqui a votação foi de 0,3, eu não vou nem saber, porra. Eu vou indicar, e ele tem a maioria da Câmara estadual, eu vou indicar outros grandes eleitores. Senão eu proponho metade e metade. Não quer dizer que ele não é obrigado. Isso vale para cada estado. Você vai dizer, isso nunca vai acontecer. Bom, já aconteceu. Mas foi no século passado, mas já aconteceu. Porque pode acontecer, não é proibido. Então, Trump joga nisso. O primeiro grande jogo do Trump é isso. É criar a confusão, a baderna, a pressão, quem sabe a luta armada dentro das cidades, não é? Radicalizadas e assustadas,
dia 14 se reúne os grandes eleitores. O dia 14 do 12. É aí que se dá a eleição. Então, vai ser o dia 14 de dezembro. Então, na verdade, a eleição vai se dar daqui 40 dias, minha gente. Por 40 dias, o Trump vai ficar enchendo a paciência, porque não foi eleito ninguém ainda. E aí pode dar bela confusão. E segundo os grandes eleitores, ele conseguir, com toda essa, depois eu vou explicar, toda a judicialização, toda a pressão, toda a agitação, ele conseguir dividir os grandes eleitores. Vai ser complicado, vamos ver. De qualquer forma, vai ser somente no dia 6 de janeiro que o Congresso Federal vai receber os grandes eleitores e pedir qual foi a decisão deles. Somente no dia 6. No dia 6 de janeiro. Até lá, estamos ainda dançando. Bom, se não tiver um consenso, ou tiver conflito nos grandes eleitores, quem decide? Não tem quem decide. Os juristas constitucionalistas dizem que seria normal que fosse o presidente do Senado. Mas quem é o presidente do Senado dos Estados Unidos? É o vice-presidente da República. Genuíno. Note bem que loucura. Você que é um admirador da independência do poder legislativo. O presidente é o vice-presidente, quer dizer, é a intervenção direta do executivo no legislativo. É impressionante isso. Eu penso. Aí a Nancy Pelosi diz, absolutamente não. Sou eu. E não abro mão. Porque eu tenho uma representatividade não dos estados, mas uma representatividade popular, o que é verdade. Se chegar a isso, vai dar esse conflito. Vai para a Suprema Corte? Jamais. Porque a Suprema Corte nos Estados Unidos, bom, aqui também, mas aqui disfarça que não é. A Suprema Corte é politizada. A Suprema Corte é quem elege os juízes claramente, é dito, ou o Partido Democrático ou o Partido Republicano. E eles, em geral, seguem a disciplina do partido. E na Suprema Corte são 6 republicanos e 3 democráticos. Então não passa nunca. Bom, mas aí vai criar um outro problema. Se passar tudo isso, toda essa confusão, não tem jeito. O dia 20 de janeiro, Trump não é mais presidente. Se não resolveu o problema de quem foi eleito, é um belo problema, porque a Constituição não sabe quem fica presidente e fica vacante. Eu tracei uma coisa que é aquilo que o Giuliani, que é o chefe de todo o sistema jurídico do Trump, está jogando. Ele está jogando o interno disto, criar esse tipo de problema. Se vocês pensam que é ficção científica, não, fiquem atentos. Eu não acredito que ele consiga, não acredito. Mas o problema existe. O problema existe e ele pode levar a pressão, como eu digo, para as ruas. Porque, afinal de contas, ele teve mais de 70 milhões de votos. E mesmo que seja só 10%, não, vamos dizer, 1% de fanáticos racistas, neopentecostalistas que seguem Trump, são 700 mil pessoas, né, gente? Armadas, porque a diferença é essa, armadas e muito bem armadas. Porque todo mundo lá tem aqueles metralhadora na mão, né? Aliás, vocês sabem que pode votar com metralhadora na mão. Só não pode, a única coisa que é proibido é esconder a metralhadora. Você tem que ter a metralhadora na mão, aí você pode votar. Se você pôr embaixo do casaco, não pode. Interessante. Bom, a situação então se apresenta assim. Vai acontecer ou não? Não sei. Mas eu acho que o Trump vai levar atenção muito alta. Ele só
será só os únicos que podem pará-los são o Partido Democrata, o Partido Republicano. Se o Partido Republicano faz uma grande reunião e os senadores republicanos dizem, pelo amor de Deus, pô, passa, não aguentamos mais. Os únicos que podem ter alguma chance de parar esse homem são os republicanos, os chefes republicanos, os chefes republicanos. Eu sempre insisto, vamos ver o que ele vai dizer amanhã, mas agora não importa nem mais o que ele diz. Importa o que diz o Giuliani, porque vocês sabem também muito bem que os Estados Unidos é um país infernalmente judicializado. Tudo é judicializado, qualquer coisa é judicializado. É um país que você não pode viver. Se vocês lerem os livrinhos policiais aí muito bons, que tem do Jeffrey, vocês veem que aquilo é um inferno. Qualquer coisa é advogado, é juiz, é promotor, é uma coisa infernal. Vai ser tudo Bom, agora, do outro lado, no movimento, vamos falar do Biden. Quem é esse homem? Na verdade, você vê o rosto dele, o máximo que você pode falar que é um velhinho simpático. Ele é um velhinho simpático. Mas você vê muita fragilidade. É um homem claramente gasto, doente. Mas é uma fera que está lá há 52 anos, 53 anos, que ele está no poder. Então, ele deve conhecer aquilo como poucos, né? Os outros já morreram, ele deve conhecer aquilo como muito poucos. Ele é um homem conservador. Ele é um democrata conservador. E guerreiro. Bonzinho, mas ele sempre seguiu a política de guerra e de confronto. Isto vale para o Iraque, isto vale para a Síria, isto vale para a Líbia. Ele sempre é um apoiador de guerras. Mas a eleição dele foi uma eleição que criou tensão. O caso do Trump mesmo criou contraposição. Esse velhinho simpático, conservador, que adora a guerra, teve uma mobilização popular que transcende a ele. De outra, a possibilidade era ele. Quer dizer, realmente, todas as articulações do movimento negro são muito intensas, mas também articulação de movimento democrático e socialista global, não só negro, de qualquer cor, de qualquer jeito. Foi muito forte. Eu li uma entrevista do Atkins, que vocês não sabem quem é, mas é o secretário do Partido Comunista dos Estados Unidos. Ele dizia, coisa de louco, tem mais filas nas nossas sedes para pedir ingresso. Ele estava perplexo, não entendia o porquê. Mas é curioso que aconteça uma coisa dessas. Como eu digo, e um bloco, sobretudo de mulheres mais jovens, que se declaram socialistas, conseguiram furar um bloqueio infernal. Então, tem um movimento que transcende ao conservadorismo do Biden. E a Kamala? Porque ela é uma... Kamala Harris, ela é uma pessoa importante. É outra pessoa simpática, agitada, uma coisa esquisita, né? Porque é jamaicana, indiana da Índia, da Ásia. É uma figura interessantíssima, Kamala. E ela tem muita chance, porque se o presidente é doente, assume ela. É um problema, Kamala. Kamala era a procuradora-geral da Califórnia. Então, a principal procuradora dos Estados Unidos, da Califórnia. Você, para ser procuradora, com algum êxito nos Estados Unidos, depende do quê? Da quantidade de gente que você pôs na cadeia. É rigoroso isso.
Não querem saber nada. O que importa é a quantidade de pessoas que você pôs na cadeia. É assim. Não estou pichando, não estou falando mal, não estou acusando. É assim. Você só sobe pela quantidade de gente que você pôs na cadeia. Isso você vai ver. Então, como é difícil pôr rico, é difícil pôr essa gente na cadeia, você vai pegando jovem negro com droga, aí vai pondo na cadeia que não acaba mais. É por isso que os Estados Unidos é um país que tem 4 milhões. Não todo mundo está na cadeia porque não tem lugar. Só 2 milhões e pouco. O resto está com tornozeleira, essas coisas, fora, porque não tem onde pôr 4 milhões de pessoas. Mas ela é uma especialista em pôr jovens negros na cadeia. Só que também não tem muita ilusão. Mas também, se ela não fizesse isso, ela não estaria aí. E, de qualquer forma, ela também está numa situação estranha, porque ela está com um prestígio, com uma pressão de movimento de massa contrário ao que ela é. E ela, obviamente, acredito eu, se tivesse um são oportunismo político, ela vai aderir aquilo que pensam que ela é. É muito provável que ela faça isso. É muito provável. É muito provável. Mas qual é a real situação dos Estados Unidos? Porque a gente está falando de política, assim e tal. Tem um livro que eu gostaria que vocês lessem. Depois eu vou entrar numa questão internacional. Não sei se vocês conhecem esse livro. Eu acho que uma vez eu falei com o Genuíno. O Capitalismo na América. O autor é absolutamente não suspeito. É o Alan Greenspan, o ex-chefe do Banco Central lá. Não é Banco Central, da FED. Você todos sabem que o Banco Central lá é privado. Vai acabar acontecendo aqui também, né? O Banco Central vira privado. Não deu para entender. Hã? Não deu para entender. Não deu para entender? Acho que está longe do microfone, ficou muito... Sim. Desculpa, eu fiquei longe do microfone, porque eu peguei o livro. Falei, tem um livro aqui muito interessante, que é o Capitalismo na América, do Alan Greenspan, que foi o chefe da FED, Federal Reserve, né? O dono do capital dos Estados Unidos. Eu vou ler algumas linhas para você, porque ele faz uma análise dos Estados Unidos. Ele é o máximo do capitalismo, ele é o... Deixa eu ver se eu consigo ler entre óculos. Os investimentos públicos nos transportes, são páginas e páginas, assim, eu vou ler 10 linhas. Nos transportes, caíram em 2,3% do PIB em 1960 para 1,7% na atualidade. Muito menos que na Europa e muitíssimo menos do que na China. As estradas, particularmente do Nordeste e da Califórnia, estão cheias de buracos. O aeroporto internacional John Kennedy é um cortiço constrangedor. Não digo eu, né? Está dizendo ele. É um cortiço constrangedor. Os trens da América são carroças lentas e não podemos compará-las com os trens bala da China. A idade média das 90 mil barragens do país é de 6 anos. Graças à densidade crescente da população, o número de barragens com alto potencial associado aumentou para 15.500. Isso não importa. Mas existem 240 mil rompimentos na rede de abastecimento de água. O custo anual do congestionamento e dos atrasos dos aeroportos é de 22 bilhões de dólares. 4 em 10 das 614 mil pontes do país tem mais de 50 anos. Está estruturalmente deficiente, precisa ser refeita. Mais da metade das reclusas do país tem mais de 50 anos. Metade das embarcações que as usam sofrem atraso. Bom, e por aí vai. Ele faz um quadro terrível, terrível, da infraestrutura do país. Não está funcionando mais nada. Claro, depois ele diz, funciona a Amazon, a Apple, o Google, sim, mas sabe?
O país também não pode viver de 3, 4 monstros, que depois nem produzem, né? Não é que dá emprego. Então, ele faz um quadro muito pesado de que não aguenta mais, que o país não aguenta mais. Aliás, isso é muito interessante. Tem um artigo escrito um mês atrás pela Clinton, onde ela faz um artigo propondo, ela que é uma guerreira, ela só quer guerra, ela propõe a redução radical das Forças Armadas dos Estados Unidos, porque não tem mais dinheiro para pagar. Opa, espera um pouco. Aconteceu alguma coisa, mas eu resolvo. Acho que eu resolvi. Ela faz um quadro bastante impressionante, porque não tem dinheiro para manter esse aparato de guerra, mas, sobretudo, eles têm base em uma centena de países, Isso custa, porque tem que ter a base, o soldado, o míssil, depois tem que ficar fazendo submarino atômico de tudo quanto é lado, não dá, temos que concentrar. Claro, ela tem uma ideia, claro, é justo concentrar contra a China. Vamos concentrar. Então, e o governo Trump, a parte que a Terra é quadrada, essas coisas, o governo Trump, o que ele fez realmente para a população? Aumentou os gastos militares, que são já gastos, porque as montanhas estão estourando, o trem não vai, mas ele aumentou os gastos militares. Fez cortes de impostos, sobretudo para os ricos, o que deixou a população muito feroz, porque fez uma desregulamentação completa no que restava de sistema sindical, de emprego, pois o que ele tinha prometido, 3 juízes conservadores, bem conservadores, e aí o neopentecostalismo, etc., essa coisa ficou feliz. E não combateu o coronavírus, como o nosso aqui. Só que o coronavírus, eu não sei quanto está hoje, 140 mil por dia, me parece, a contaminação nos Estados Unidos, e crescendo. E é interessante que vai ter, quanto tempo falei? 1 mês e meio, pelo menos, quase 2 meses, antes que ele saia. Então, nesses 2 meses, vai continuar não tendo nada contra o coronavírus, de efetivo do governo federal. Façam as contas com 240 mil por dia, 140 mil por dia, façam as contas por o que é, deve ser uns 5 milhões por mês, vai ser mais uns 10 milhões de contaminados se não acontecer nada. Depois vou terminar com outra coisa. Bom, esta é a situação do novo indicado pela CNN como presidente. Ele vai pegar o país nessas condições, mas com uma coisa pior, humilhante e complicada. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o primeiro balanço, o primeiro documento do plano quinquenal chinês. Saiu a semana passada. No final do ano vai sair o plano quinquenal, porque parece que são muitos cadernos, muitos livros, olha, todas as estatísticas. Pô, dá até medo. Os caras vão... A concentração que eles estão fazendo na autotecnologia, na questão do chip, como é que vão fazer com as terras raras, onde vão conseguir, aonde vão pegar uma boa parte do ouro do mundo... É uma coisa impressionante, Se eu olhasse aquilo e fosse do governo dos Estados Unidos, realmente eu diria, bom, eu faço a guerra, eu tiro o chapéu, o que eu vou fazer? Esse é um problema definitivo, Os Estados Unidos faz alguma coisa, ou acabou no sentido, espero que sejam todos felizes, viram muito bem, sem querer ser potência imperialista, mas acabou como dominação global. Eles entram no parafuso. Aquilo que o Greenspan diz, ele tem um termo, é quando você para e não cresce mais, não tem jeito, parou, não cresceu mais, é o capitalismo maduro, tipo japonês, você chega ali e parou ali, acabou, chegou ao top, não tem jeito.
Você não, chegou a isso, diz o Crespo. Este é um problema que vai criar, então, tensão internacional terrível, porque eles não podem recuar, por exemplo, poder pode, mas eles não podem recuar com, abandonando o campo. Os perigos são grandes. Eles talvez tentem alguma aventura em Taiwan. O plano quinquenal, inclusive chinês, contempla também o reforçamento impressionante das Forças Armadas chinesas. Tá? Que não é bolinho que eles estão propondo para os próximos 5 anos, que eles estão fazendo. Tem sempre o problema da Rússia. Economicamente não é um grande problema para eles, mas a Rússia é sempre uma retaguarda militar. Porque fizeram um acordo militar praticamente de comando único. Tem uma Europa despedaçada. Um dia a gente fala da Europa, aí eu conheço mais. Uma Europa despedaçada. O que nós vamos fazer? América Latina? Que lixo, meu Deus do céu. Ficar sendo na América Latina? Vamos ver o que eles vão fazer na América Latina. Eu acho que não vai mudar muito a posição, a não ser que eles são vingativos e vão querer se vingar do Bolsonaro. Sempre se esquecer que o Biden foi totalmente de acordo com o golpe contra Dilma, tudo aquilo tem que ficar sempre lembrar muito bem. Eles deram o golpe, ficaram felizes de dar o golpe, esquartejaram a Petrobras, acabaram com o Embraer e acabaram com a... Acabaram. Mas, de qualquer forma, eles têm que ter algum projeto para a América Latina e o projeto, eu não vejo coisa boa, não. Já que eles não podem segurar a China, eles vão dizer, vamos segurar o que não podemos. Né? E como digo, a Europa não é mais um bloco monolítico, nunca foi, mas agora é menos do que antes. E aí a gente podia continuar qual vai ser a política para a África, para a Ásia, mas já seria longo. Eu acho que já dei uma introdução. Ufa! Uma introdução que vocês mais ou menos podem contestar linha a linha. E eu ficaria feliz de aprender alguma coisa melhor dos Estados Unidos. É isso, companheiros. Obrigado. Obrigado, Del Roio. A intenção aqui não é contraditar você. Na verdade, aqui a conversa hoje é conversa. É uma brincadeira minha, eu sei que não é, claro que não é. A ideia aqui é uma conversa. Então, eu queria abrir para as pessoas se inscreverem e, como sempre, eu peço que se inscrevam através da lista de participantes. Clicando na lista de participantes, abre à direita a lista de participantes e no pé da lista de participantes tem lá, levante a mão ou raise hand. Então, está aberto para quem quiser começar a falar. César Nascimento. Me inscreve, Granado. Me inscrevo. César Nascimento. Está me ouvindo? Agora sim. Ok. Bom, primeiro, muito interessante, Del Roio, essa sua fala. É bastante elucidativa e bastante objetiva em relação àquilo que está acontecendo nos Estados Unidos e que está acontecendo no mundo. Eu acabei de postar para todos uma questão que há algum tempo eu venho refletindo, que é a posição das Forças Armadas na vida interna dos Estados Unidos. As Forças Armadas norte-americanas são capazes de dar golpe de Estado em qualquer lugar do mundo, menos nos Estados Unidos. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: nessa crise que, evidentemente, os Estados Unidos está e vai continuar tendo, será que as Forças Armadas norte-americanas vão passar a ser bananeiras e vão dar um golpe de Estado nos Estados Unidos? Aguardo depois uma conversa sobre isso. A ideia, Del Roio, aqui, eu devolvo a palavra para você a cada 3 pessoas ou 4 que
falarem. Genuíno. Olha, De Rui, a gente tem conversado bastante, ou diretamente ou em lives. Eu queria, em primeiro lugar, destacar que o que predomina na eleição norte-americana é a crise. A crise com reflexos internos e a crise da hegemonia americana no mundo. Em segundo lugar, eu acho que você falou aí da judicialização que predomina nos Estados Unidos. Eu quero lembrar que essa judicialização predominante nos Estados Unidos, as cortes constitucionais, foi o modelo pós-Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria, e ele entrou com muita influência no Brasil, com muita influência na América Latina e em alguns países influenciado por essa pulsão das cortes. E é interessante como funciona. É nas decisões de Estado, porque aparentemente na base é democrática. Por exemplo, eu acho que houve um negócio interessante que me interessou muito ver uma eleição desse porte, você não via juiz. Ótimo. Por que negócio de justiça eleitoral? Você tinha o poder político administrando as eleições, né? A Globo dizia, aqui não tem TSE. É errado ter TSE. Então, mas ao nível da Suprema Corte, os Estados Unidos têm uma concepção de jurisdicionismo americano muito acentuado para garantir os interesses do bloco hegemônico. Eu coloco isso, para chamar a atenção o seguinte: como o chamado Estado profundo americano vai se mover? Porque uma coisa é o governo, outra coisa é o Estado profundo americano. Quando eu falo Estado profundo, eu estou me referindo à CIA, FBI, Departamento de Estado, o alto comando das Forças Armadas, porque não é através do golpe aberto, é através de instituições, é através do Departamento de Justiça, através do FBI, é através do Pentágono. Eles têm instrumentos de mediação para evitar uma intervenção à la América Latina, à la Bananeiras, República das Bananeiras. E eu acho que esse movimento ainda não entrou em curso. Eu acho que eles podem entrar em curso para enquadrar o Trump. O problema aqui é mais sério. Então, o Estado profundo americano ainda não se pronunciou, não se mexeu. E eu acho que é uma coisa a gente avaliar. Eu digo isso, De Rui, que a gente tem que ter um certo cuidado. Não, o que você colocou, eu concordo inteiramente, mas tem algumas lideranças de esquerda que estão, no meu modo de entender, equivocadas ao exaltar como a vitória da civilização contra a barbárie, é a vitória da democracia. Eu vi isso por parte do Freixo, eu vi isso por parte de outros companheiros, como se fosse fazer uma nova aliança com o Partido Democrata, sem desconhecer que os governos do Partido Democrata na nos Estados Unidos fez a guerra do Vietnã, tem o Iraque, Afeganistão, tem o base de Guantánamo, tem Cuba, Venezuela, quer dizer, nós não podemos, com esse alívio que foi a derrota do Trump, e eu acho que foi um alívio que a gente deve comemorar, não deve nos levar a defender que a solução Biden é uma espécie de novo caminho para a esquerda no mundo. Eu acho que a gente tem que ter cuidado para não embarcar no que eu chamo uma canoa furada. É só ver a história do que é o Partido Democrata ao longo das intervenções. E, no meu modo de entender, eu acho que a gente tem que acompanhar a crise, a gente tem que levar isso em conta. As nuances são importantes. Agora, nós não podemos, e eu digo isso que eu já vi algumas lives, alguns Twitter, de liderança de esquerda, dizendo é a civilização versus barbárie, é a vitória da democracia no mundo. Não é a vitória da democracia no mundo. Você pode saudar a crise dos Estados Unidos, a vitória, a derrota do Trump, mas daí chegar a convalidar a saída pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, é claro que tem uma ala de esquerda que não é predominante. Com essa ala de esquerda, nós temos que ter contato, relações, mas nós temos que ter uma certa cautela diante das dificuldades da esquerda no Brasil e no mundo, de não achar que é por aí. Por exemplo, eu vi hoje uma carta, para terminar, eu não estou falando em vão, eu vi uma carta do Ciro para o Biden,
em dizendo que, saudando a vitória dele e comunicando ao Biden que será candidato a presidente da República em 2022. Eu acho que nós não podemos ter uma esquerda tão acovardada, tão assim, baixar a cabeça, não dá, né? Eu acho que a gente tem que ter cautela nos termos em que você colocou. Essas são minhas observações que eu colocaria aí para o nosso debate. Gilney, liga teu microfone. Alô? Tá aí? Sim. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Não, olha, eu faço 3 observações. Primeiro que eu concordo que os Estados Unidos estão numa crise. Uma crise de hegemonia global, uma crise da economia interna, uma crise de legitimação desse duopólio democratas e republicanos. Crise. Emergiram forças novas, você entendeu? Que não têm tido possibilidade de ter expressão fora dos democratas e dos republicanos, exceto na esfera social, enquanto representações, autorrepresentações de segmentos sociais, entendeu? Inclusive segmentos, ou organizações, ou movimentos negros que eram antirracistas, mas que não tinham uma posição política mais clara, se posicionaram nesse processo. Então, eu considero o seguinte, que eu concordo com o Genuíno, é uma situação de crise. E eu acho, inclusive, que a vitória do Biden é uma tentativa de sair da crise, você entendeu? Um novo acordo de hegemonia global. Tentar retomar um acordo de hegemonia global, você entendeu? Claro que isso nem sempre é possível, pelo menos no longo prazo, porque a concorrência chinesa, mesmo europeia, entendeu? Ela está no encalço lá, está quebrando, entendeu? O controle que eles tinham. Mas eles ainda são muito poderosos, porque os mecanismos financeiros globais ainda estão na mão dos Estados Unidos, entendeu? Todos eles, você entendeu? Então, eu acho que ainda vai demorar um tempo para que a potência hegemônica ela seja incapaz de reverter. Eu não sei se já chegou no ponto de não retorno. Essa é uma dúvida que eu tenho, gostaria de ouvir o Del Rui. A segunda observação é de que eu achei muito interessante o fato de ter um movimento de massa lá, você entendeu? Um movimento de massa que não é só dos negros. Eu vi as comemorações agora nas ruas, muito jovem mesmo, você entendeu? Eu acho muito interessante isso, entendeu? Claro que, no contexto norte-americano, não sei se isso vai produzir um novo partido, um novo movimento social, você entendeu? Mas, certamente, ele esse é um elemento importante para a resolução da crise política. É o segundo ponto que eu queria dizer. É possível que você vê a jogada que os democratas estão fazendo, é deslegitimar e deslegitimar qualquer iniciativa do Trump. E estão conseguindo isso, mesmo porque as grandes mídias lá, as grandes potências, as Globos da vida lá, você entendeu? Inclusive a Fox, não estão endossando mais a política, vamos dizer assim, trumpista, você entendeu? Eu acho que se nós tivermos um movimento de pressão de rua, que existe lá, a favor e contra, mas existe a favor do Biden, você entendeu? E se houver essa ligação com a grande mídia, você entendeu? Eu acho que é muito difícil que o Trump consiga reverter. Finalmente, sobre o Brasil, eu queria perguntar. Quer dizer, o Bolsonaro vai ter chance de manobrar, veja bem, para se dar bem com o Biden também, que é o que ele vai tentar fazer. Mas aí tem um problema. Eu acho que ele vai tentar, e tem margem de negociação aí. Mesmo porque o que o Biden representa, como a Hillary
Clinton representava, é o Estado profundo. São os grandes potências que administram os Estados Unidos, você entendeu? Inclusive, parte da sua derrota de Hillary é a parte que o Trump representava uma crítica ao status quo, ao establishment, a Washington, a capital, aquela coisa toda, sabe? É um discurso meio maroto, você entendeu? Mas é algo que ele se aproveitou. Em parte, isso também é reproduzido pelo Bolsonaro. O que eu pergunto é o seguinte, o Bolsonaro tem jeito de manobrar na economia, eu acho que tem, com o conflito dos Estados Unidos, mas vai ter pouco jeito de manobrar no meio ambiente, na questão ambiental. Acho que vai ter pouco jeito de manobrar na questão dos direitos humanos, você entendeu? Então, eu acho que tem alguns flancos onde a vitória, e óbvio, o discurso direitista, homofóbico, misantropo, racista, você entendeu? Ele não vai ter um amparo, esse discurso, você entendeu? No Biden, provavelmente não. Então, eu acho que, nesse sentido, eu pergunto, diminui a margem de manobra também de sucesso, entendeu? Do Bolsonaro, em função da influência do Biden, ou de um novo governo democrata? Qual o nível de influência, além desses aspectos que eu coloquei? Muito obrigado pela... Deu, Rui, eu estou devolvendo para você, depois já tem mais gente inscrita. Bom, queridos, vocês fazem perguntas que eu não sei responder, porque são problemas de discussão nossa. As Forças Armadas, eu sempre digo, quer dizer, as Forças Armadas intervirem, se tem uma divisão nas Forças Armadas internas dos Estados Unidos, o que acontece? Bomba atômica, um contra o outro? É muito pesado aquele armamento. Agora, eu acredito que sempre que tem uma fragmentação no poder civil, vamos assim dizer, político, etc., não acontecer nada, o vazio não fica, alguém preenche. Não vejo isto como, vamos assim dizer, iminente, absolutamente. Não é da tradição norte-americana, não é iminente, não existe. Mas, se a crise continua por meses e meses e meses, tudo pode acontecer, sim, mas não é iminente. O Partido Democrático Genuíno, nós estamos de acordo, absolutamente de acordo, eu insisti, não é? Que o Partido Democrático é o partido da guerra, é o partido da guerra. Talvez ele vai ter alguma dificuldade em fazer guerra, mas não porque não queira. Provavelmente ele não vai ter alguma dificuldade interna de mobilizar a força da China, a força da Rússia, a crise econômica, tudo isso talvez o paralise. Mas se puder, faz. Se puder, faz. Nenhuma ilusão, não, nós não podemos ter, temos que combater isto com gentileza, porque senão vão nos chamar de trumpianos. Não, com gentileza combater esse desvio de achar que o Partido Democrático pode ser nosso aliado. Não, não é. Eu insisto, né, só para ficar claro, que eu quero muito contato com o grupo socialista, que foi eleito no Partido Democrático, mas eles se consideram independentes, por sinal. Né? É diferente. É absolutamente diferente. Nós temos que ter contato com os políticos que estão ligados ao movimento social e temos que ter contato com o movimento social. Tem que conversar com esses jovens que eu vi, não sei o que eles pensam. Eu vi eles dançando na rua, com bandeira, Quem são? O movimento negro é até mais fácil você entender, porque tem um contexto histórico. Não, eu acho muito importante. Somos os dois grandes países americanos. Temos que ter contato revolucionários de movimento social. Nós somos dois países que temos a mesma vergonha, a mesma lacra, o mesmo perigo. Nós somos os dois grandes países escravistas. É o Brasil e os Estados Unidos. São dois estados que foram construídos no escravismo e continuam sem resolver esse problema, essa questão. Então, eu vejo muito ponto de contato com o movimento social norte-americano. Social. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso, nos ajudaria.
o partido, os Estados Unidos é forte, sim. Os Estados Unidos é forte, é claro, mas tem uma série de coisas que está em ato, que está começando a entrar em perigo. É a famosa moeda digital, o que vai acontecer com a moeda digital, o que vai acontecer com o digital em geral, o G5, o G7 que já estão bolando, tudo isso vai enfraquecê-lo muito, vai enfraquecê-lo muito. Eu falei de ouro, pode parecer uma brincadeira, mas a Rússia e a China estão pegando todo o ouro do mundo. Isso é uma coisa que enfraquece a economia, essa economia potente. E a questão militar, vamos ver como fica, né? Porque os Estados Unidos podem nos invadir a hora que quiser, mas tem um problema, não pode mais fazer o que quer. A potência russa é impressionante. Eu estive na Rússia, como eu falei, acabei de sair de uma live com os russos, né? O que você vê, quer dizer, a menos que você tudo mentira, porque também não sei o que tem dentro daqueles foguetes, mas eu estive lá e fiquei um pouco impressionado, um pouco assustado. É impressionante, quer dizer, não tem possibilidade. Isto, desde o Ártico até as fronteiras com a China, lendo o programa chinês, quer dizer, eles têm problemas militares sérios. Então, claro que é uma coisa longa, mas estou de acordo que é longo, eles são muito fortes, é longo. E estou de acordo com o Ginei que, em relação ao Brasil, o ponto fraco é os direitos humanos, é a questão verde, a questão... E você falou uma outra coisa. Eu acho que Bolsonaro vai ter problemas nessas duas áreas, evidentemente, e vai ter problema porque a única coisa que ele vai poder jogar com os Estados Unidos, os Estados Unidos vai cobrar, é ser contra a China. Isso é a possibilidade do Bolsonaro achar uma relação média com a nova administração. Mas, queridos, nós sabemos que também, o que ele vai fazer? Vai romper com a China? Com toda a exportação nossa, grande parte da nossa exportação é com a China? Como ele faz? Vai criar qualquer problema na sua base, né? Qualquer problema na sua base. Eu acho que uma última coisa que eu não falei, que a derrota do Trump enfraquece a base militante do bolsonarismo. Enfraquece a base militante do bolsonarismo. Eles sofreram uma derrota. Eles acreditam realmente que eles são contra o establishment, eles acreditam que a Terra é quadrada, eles acreditam em qualquer coisa. O Trump não tem nada a ver com isso, mas a base dele acredita, e eles estão perplexos. Se você vê as redes sociais de lá, de cá, da Europa, eles estão perplexos, estão sentindo muito golpe. Nesse sentido, eles vão se enfraquecer. Essa base dele vai se enfraquecer, sem dúvida. Companheiro, depois eu vou falar muito menos, porque também, puxa vida, não sei porque esse vício de falar que eu tenho. Vamos lá! Tudo bem. Arthur, você. Boa tarde para todo mundo. 5 rapidíssimas observações. Primeiro, o resultado das eleições americanas foi um empate. Esse é o primeiro dado que a gente tem que ter muito presente. Não houve vitória política nem de um lado nem do outro. Foi um gigantesco empate com uma contingência numérica, o que implica, bem provavelmente, num quadro de enormes dificuldades de gestão, uma clivagem muito forte e alto potencial de conflitos políticos e sociais contínuos. Segundo dado, existe trumpismo nos Estados Unidos independentemente do Trump. Está formada uma multidão de cidadãos americanos das mais diversas origens étnicas, classes sociais, localização geográfica, profissão, que se identificam com um superconservadorismo, se identificam com ideias fortemente de direita, se identificam com a missão imperial dos Estados Unidos, ou seja, existe uma massa de gente
que alguma figura mais hábil e menos caricata do que Donald Trump pode liderar numa próxima eleição, ter enorme vitória, ou seja, um elemento na sociedade americana de massas, de muitos milhões de pessoas, absolutamente convictas da alternativa de direita para a extrema-direita. Terceiro elemento que eu queria ressaltar, eu concordo muito com essa avaliação do Del Roio, que todo o sistema americano é desenhado para jamais escapar dos dois grandes partidos. Até já houve troca quais eram os dois grandes partidos. O Partido Republicano é uma coisa que vem do período Lincoln, ele nem existia, era o Partido Federalista que existia. Mas sempre o bipartidarismo é desenhado de uma forma nos Estados Unidos a ter sobrevivência infinita. Em contrapartida, a história americana é cheia de momentos em que movimentos de opinião pública, movimentos sociais arrastam os partidos. Isso aconteceu com o movimento abolicionista em relação ao Partido Republicano, se torna um partido abolicionista. Isso acontece com os chamados progressistas da era do começo do século XX, que também arrastam o Partido Republicano, particularmente com Theodore Roosevelt, numa tentativa de modernizar as relações políticas dos Estados Unidos, reduzir o grau de corrupção endêmica, etc. E isso acontece, evidentemente, com o Partido Democrata em vários momentos. New Deal, direitos civis, oposição à guerra. Então, eu acredito que, se é verdade que a criação do terceiro partido é algo muito mitológico nos Estados Unidos, nós temos que estar atentos para a capacidade desses movimentos de opinião pública, como é o caso agora dessa nova esquerda americana, poderem ou não arrastar um ou outro dos partidos no sentido de absorverem o seu ideário, a sua política e transitarem para uma outra etapa. Então, eu acho que o Partido Democrata ficará realmente tensionado entre a sua linha Clinton, Obama, desse neoliberalismo progressista, versus uma esquerda, Sanders, Alejandro Ocasio e coisas do tipo. Ele vai ser tensionado por isso, sem que rompa a situação dos partidos, mas a possibilidade de arrasto de ondas de opinião que colocam pautas novas, pautas diferentes, e, no caso desse movimento, pautas progressistas. Quarto elemento. Quem deu a vitória numérica para o Biden foram os homens brancos. É surpreendente isso. Se foram bem feitas as chamadas exit polls, as pesquisas que nós chamamos aqui de boca de urna, em todos os segmentos, quando você faz um corte gênero-raça, o Trump teve mais votos do que na eleição anterior dele. Ele cresceu entre as mulheres negras, entre os homens negros, entre os homens e mulheres hispânicos, entre as mulheres brancas, onde ele teve uma perda sensível, entre os homens brancos, onde ele tem a derrota, ou seja, ele tem o a menos de voto em comparação com as eleições de 16, é entre os homens brancos, sendo que os dados que eu vi até agora não permitem identificar o quanto disso é blue collar, white collar, quanto disso é trabalhador, operário, classe operária, trabalhador braçal, o quanto disso é trabalhador intelectual. Também não sei exatamente o corte disso por região, apesar de que há números surpreendentes. Os números do Biden nas grandes cidades são acachapantes. O Biden teve 93% dos votos de Washington, D.C., e em todas as grandes cidades, aqui que ele menos vai ter, se não me engano, é Los Angeles e coisas do tipo, na faixa de 60 e tantos por cento. Ou seja, nos grandes centros é arrasador. Apareceu um mapinha muito legal que diz, terra não vota. Ele mostra quais são os distritos americanos em que o Trump ganhou. É arrasador. O mapa do país é vermelho. Aí, mas pessoas votam, e eles pegam os grandes centros urbanos, aquelas bolas são todas azuis. Então, há esse corte que eu acho que é interessante a gente examinar para ver quem está se deslocando para que lado na sociedade americana. Por fim, e para concluir, qualquer tentativa de tirar conclusões do processo dos Estados Unidos para definir tática no Brasil, para mim, é das piores formas que eu conheço de fazer política.
seja o que eu estou assistindo tanto quanto o Genuíno, de tirar decorrências de que a tática do Biden prova que a frente democrática no Brasil é o caminho, quanto o seu oposto, que prova que foi o Biden assumir parte do discurso da esquerda americana que deu os votos e, portanto, isso significa que aqui no Brasil... Esse tipo de exercício, honestamente, para mim, ele chega ao ponto da desonestidade intelectual, porque nós estamos falando de coisas tão diferentes entre si, processos tão distintos entre si, que eu acho que faz todo sentido a gente tentar analisar o processo americano em função do que ele pode resultar nos Estados Unidos e de rebates genéricos na relação Brasil-Estados Unidos. Agora, decorrer do processo americano qualquer conclusão sobre como conduzir o processo político brasileiro, para mim, isso é teoria bem fraquinha e que pode nos levar a confusões e a erros sérios. Era isso. Vicente. Então, não tem ninguém inscrito, tá? Um comentário e depois uma indagação ao meu querido amigo Del Rui. Não é um comentário, né? Quer dizer, eu acho que, pelo que nós estamos conversando, né, essa conversa nos leva a tirar algumas agendas, né, de trabalho nossa, inclusive aqui, né? Quer dizer, uma delas é a gente aumentar o nosso maior conhecimento da dinâmica americana, dos Estados Unidos. Entende? Não só a atuação dele em relação a nós, né, em relação ao mundo, mas entender também a dinâmica americana. Então, eu acho que a gente... E só recentemente a gente tem pequenos centros de estudos americanos, e a gente tem uma visão muito pouco alimentada de boa informação, né, de boas análises e tudo. Então, eu vejo que eu extraio essa agenda, né? E comento também a observação do Del Rui de que nessa nossa percepção, no nosso entendimento dos Estados Unidos, a gente também reconhecer que nós temos, como parte da sociedade, algumas agendas compartilhadas, né, da escravidão, né? E eu colocaria hoje a agenda da desigualdade, né? Quer dizer, hoje o tema da desigualdade, você entende, é um tema que nós podemos compartilhar com setores americanos comprometidos com a luta contra a desigualdade, né? Acho também, e nós estamos, você entende, numa véspera de eleições municipais, nós temos de politizar os nossos prefeitos, porque eles podem ser peças interessantes na abertura de diálogos bilaterais com os Estados Unidos. Só vou dar um exemplo concreto. Em julho de 2015, o Papa Francisco convidou 100 prefeitos do mundo, 10 americanos, 10 brasileiros, 10 americanos, 10 italianos, 7 brasileiros. Era uma terceira presença de prefeitos e, além dos prefeitos, o único governador foi o da Califórnia, que não é o atual, é o anterior, né? E eu acompanhei o Haddad, participamos 2 dias no Vaticano, né? No segundo dia foi um diálogo mais horizontal, sem o Papa. O primeiro era o Papa queria um compromisso dos prefeitos com as mudanças climáticas e o combate, o que ele chamava as novas escravidões, migrações, etc., etc., né? E lá eu conheci já, né, vários prefeitos democratas que, na crise atual americana, a sua cidade foi cidade de resistência. Por exemplo, eu almocei numa mesa com o prefeito de Portland, entende? E vários outros, mesmo de São Francisco, era um chinês descendente, né? Ou seja, e esse governador da Califórnia, inclusive, até me assustou, porque é da minha geração, ele começa o discurso dele dizendo o seguinte: olha, eu peço permissão para citar 2 nomes que talvez aqui, nesse ambiente, não sei se é o mais adequado. Citou, do lado católico, que veio da minha tradição antiga de Jeque, o tal de Teilhard de Chardin, e citou o Antônio Gramsci. Repare, por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, sem criar nenhuma expectativa, eu acho que nós estamos diante de uma inflexão, né?
que nós temos de acompanhar com muita lucidez, né? Para estabelecer, inclusive, algum tipo de convergência, né? Porque também o lado, vamos supor, imperial, humanitário, esse lado irá fazer também movimentos em relação a gente aqui, né? O Ciro já pode ser um acolhedor desses movimentos, não esquecendo que, você entende, o FHC tem uma intimidade de weekend, né, com a família Clinton, né? E, portanto, nós vamos ter também de ter os nossos canais e vão além daquilo que foi até hoje a nossa praia, o movimento sindical e alguns intelectuais americanos que sempre nos apoiaram aí, né? Então, e também quero dizer o seguinte, que eu percebo que essa inflexão dos Estados Unidos vai tensionar alguns mitos que se incidem na dinâmica americana. Um deles é o mito da democracia americana. Porque está ficando cada vez mais claro que os mecanismos de filtro para atenuar qualquer possibilidade de efetivar a soberania popular. Veja, o Trump já estava sinalizando os passos seguintes, que era, por exemplo, que o parlamento ou os parlamentos estaduais tomassem, se entende, decisões e assim vai, né? Enfim, então eu quero dizer o seguinte, que nós vamos ser obrigados a conhecer melhor as nuances da dinâmica americana interna, né? Porque a gente está mais, vamos supor, vivenciado com a dinâmica externa quando eles operam de fora para dentro, né? Mas aqui a pergunta que eu queria fazer ao Derrui é o seguinte, é a questão da Europa, entende? Perguntaria, Derrui, assim, qual é a sua percepção sobre os efeitos dessa mudança presidencial americana na dinâmica europeia? Porque, veja, o Trump já estava tensionando muito essa relação, você entende, Estados Unidos e Europa, levando, inclusive, alguns líderes, como o próprio Macron, a tentar introduzir o debate sobre uma força armada europeia, porque já não sentia confiança no Pacto do Atlântico Norte, porque toda vez que o Trump ia, só queria o aumento do orçamento europeu para a OTAN, para comprar armas, essas coisas todas dos americanos. Então, eu queria perguntar muito como o Del Ruyo percebe como será acolhida na dinâmica europeia, nas suas contradições, na sua diversidade, essa mudança da presidência americana. Paco. Eu queria falar um pouco sobre alguma coisa que não foi colocada aqui, que nós falamos dos partidos, da oponência do Trump, dos republicanos, dos democratas, enfim, mas não colocamos a questão da sociedade americana, como reage a sociedade americana. A sociedade americana é absolutamente e majoritariamente conservadora e consumista. E isso explica muito a defesa dos seus interesses. Por outro lado, primeiro porque que se colocaram a favor do Trump? Porque o Trump é contra, entre aspas, o establishment, e ele seria o defensor dessa sociedade de consumo e dessa sociedade conservadora ao declarar primeiro os Estados Unidos, em primeiro lugar. E segundo, que eu queria um debate um pouco maior, é sobre a postura dos latinos. Os latinos na Flórida votaram pelo discurso anticomunista, sem dúvida, que o Trump representa. Enquanto os latinos da costa oeste americana votaram pelo discurso a favor da legalização das questões dos imigrantes. Como fica tudo isso? Quem que vai ter uma prioridade na discussão do Biden? Que, obviamente, não tem absolutamente nada
de ser um socialista nem um progressista. É um conservador democrata, como bem foi explicado. Então, eu queria saber, isso vai originar uma discussão mais profunda com a vice-presidenta? O que vai ocasionar toda essa questão? Era isso. Rui, eu estou devolvendo para você. Não tem mais ninguém inscrito, então a gente... Gente, não é que... Vocês estão fazendo observações justas que eu também faço, eu faria. Mas, vamos ver, a questão do quadro sociológico da eleição, que é muito interessante realmente. Eu não vi ainda esse quadro completo, vi pedaços aqui, não tive tempo, tem que procurar. Mas sim, nós tivemos, por exemplo, o voto latino é um voto, o Paco acabou de dizer, dividido. Você tem o latino cubano, venezuelano que votou de um jeito, depois tem o latino mexicano, centro-americano que votou do outro jeito. Tem interesses objetivamente contrapostos. Isso é assim. É bastante impressionante um certo crescimento do voto negro do Trump. É sempre muito baixo, hein? É sempre muito baixo. Precisa reconhecer isso. Você tem que levar em conta que foi feito um trabalho difícil de neopentecostalistas para levar também o voto negro, porque existem negros ligados ao neopentecostalismo, então, pelo amor de Deus, sei lá, não pode saia curta, aquelas coisas todas do moralismo bíblico de 3.000 anos atrás. Eles conseguiram levar alguma coisa. Mas é um quadro que vai ter que ser feito, porque é uma cidade mais complexa que a nossa ainda, entende? Tem que ser vista. Eu não vi, eu acho que ninguém viu ainda, completamente, porque ainda está em desenvolvimento, porque ainda tem muito voto para contar, entre outras coisas. Mas esse quadro ainda não está pronto. Não está pronto. Tem que ficar claro. Frente ampla, frente já, blá, blá, blá. Tudo isso, pelo amor de Deus, não passa pelo Partido Democrático. Não passa pelo Partido Democrático. O problema nosso... Se a Ocasio quer ficar na nossa frente, eu estou contente, eu aceito, viva a Ocasio. Mas não é Partido Democrático. Isso acho que nós temos que combater. Não vamos cair numa armadilha aí que vai ter sempre companheiros que vão cair nessa armadilha. Não. Tem que ter cuidado, tem que dizer não. Mas, filho, não quer ver. A desigualdade. Sim, a desigualdade com a escravidão, sim. Nós temos 1.200.000 pessoas em Nova York. Temos 1.200.000 pessoas comendo todos os dias da caridade. 1.200.000. Fazem horas de fila para ter a sua sopinha grátis. Horas de fila. Nós temos 120.000 sem casas em Los Angeles. A gente fica desesperado em São Paulo. Com 25.000, 27.000, aumentou, né, São Paulo. 27.000 já é um desastre. Você anda pela rua, já fica horrorizado. 120.000 em Los Angeles. Quer dizer, isso eu estou dizendo a miséria, mas depois os salários foram muito reduzidos nesse último período. Muito reduzidos. Até pela uberização. Agora, a uberização, o referendo feito na Califórnia, 75% da população votou pela uberização. Foi uma coisa trágica. De acordo. A desigualdade é uma loucura. A tradição da escravidão e a desigualdade são pontos que nos ligam profundamente. E acho que a gente tem que procurar, então, ligação com os combatentes dessas duas coisas. Está aí desenhando a nossa aliança com os Estados Unidos, com quem se dá. Quem luta contra essas coisas, né? Vicente, você me pediu você me falou com a relação com a Europa e fez uma coisa, acenou uma coisa
curiosa. A defesa europeia, que Macron propôs a defesa europeia. Ora, Vicente, a defesa europeia é uma velha briga, Eu fui comissário da defesa europeia, eu fui da União Europeia Ocidental em Paris, fui deputado da União, que não é a União Europeia que tem sede em Bruxelas, é aquela que tem em Paris. Então eu trabalhei na defesa europeia. Essa é uma velha briga muito complexa, porque de um lado a esquerda europeia não quer, porque é muito pacifista. Mas, por outro lado, é a única solução que você tem. Você não pode pedir a um bloco de países que não tenha defesa, isso é óbvio. Tem que ter defesa. Mas a OTAN não quer, e a OTAN pressiona contra. Porque o comando da OTAN, no final, é sempre os Estados Unidos. Agora a coisa complicou um pouco, porque os Estados Unidos não pagam. E pede muito dinheiro, porque não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, vamos ver o que vai fazer o novo governo, se vai pagar a OTAN, senão vai ficar um pouco complicada. Então, a defesa europeia merece uma discussão específica. E por que o Macron quer a defesa europeia? Porque ele é o único país que tem bomba atômica da Europa. Se existe a defesa europeia, e eu acho que tem que existir, ele passa a ser hegemônico, porque ele tem bomba atômica. Eu tive, bom, não importa, eu tive inclusive uma reunião, ainda na época do Sarkozy, exatamente, não importa, isso é outra história. É isso, companheiros, eu acho que a gente pode voltar, não sei se esse assunto, eu não, quer dizer, eu gostaria de participar desse assunto, a gente pode dar um balanço daqui 1 mês e meio, o que deu tudo isso, né? Uma coisa meio concreta, viu? Como é que acabou esse drama. E o novo drama que vai começar, que vai ser longo. Eu gostaria já de propor uma coisa para vocês, não sei para quando, provavelmente para o início do ano, quando sair o plano quinquenal chinês, discutir o plano quinquenal chinês, porque ali também se decide muita coisa da nossa vida, diretamente ou indiretamente. É isso, meu querido. Ô, Gilney, o Granado, só uma coisa bem rápida. Posso falar? Pode. Arthur, eu queria acrescentar 2 questões tópicas em relação às questões que você colocou, que eu acho interessante. Primeira questão, além das que você colocou, é que nós estamos vivendo uma época, nós estamos entrando numa época, para a gente analisar, em que há uma espécie de ascensão do movimento de massa. O que aconteceu na Bolívia, no Chile, agora a eleição nos Estados Unidos, enfim, está havendo uma mobilização pós-ofensiva autoritária que foi produto desde o processo de 2013. É um novo tipo de ofensiva de massa. A segunda observação que eu faço, acrescentando as suas 5 conclusões, é que a política, nesse momento, e a eleição americana, nesse sentido, é um laboratório, mas também a eleição na Bolívia, o plebiscito no Chile, a criminalização e a negação da política não está aparecendo com tanta força. Eu acho que é interessante a gente observar isso, porque, diferentemente do que aconteceu pós-crise de 2008, através dos meios de comunicação, dos debatedores, era uma espécie de deslegitimação da política. E a gente não viu isso agora. Inclusive assistindo Globo, CNN, os canais norte-americanos. Então, eu queria acrescentar essas 2 observações às suas 5 que você colocou aí. Era isso. Era isso? Podemos caminhar para o encerramento? Delroio, a gente queria agradecer muito a sua participação. Você disse que não entendia de Estados Unidos, entende muito mais do que eu, com certeza absoluta. Você deu uma aula, inclusive, sobre algumas coisas do funcionamento da eleição americana que eu não conhecia nuances. E queria pedir para o Vicente fazer um encerramento na qualidade aí de presidente do Senado.
Vicente. Vicente. Então, eu, na qualidade de vice-presidente, faço o encerramento. Diz que, na ausência do presidente, o vice-presidente assume. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo. A gente, com certeza, no próximo domingo não terá domingueira, né? Em pleno dia da eleição, a gente não vai conseguir conversar. Então, mas já fica marcada, ainda sem definição de quem e de que tema, já fica marcada a domingueira no dia 22, novamente. Bom, grande abraço para todo mundo.